Essa semana eu já falei sobre o quanto nós, como sociedade, eu observo, assim, né, nas minhas pesquisas, é, que eu vou observando nas redes sociais, no convívio com as pessoas, em todos os lugares que eu circulo, né, o quanto a gente às vezes tem dificuldade de demonstrar e de verbalizar que a gente ama o outro, ou de demonstrar carinho, né? Essa questão eu percebo assim, muitos homens até a dificuldade de dizer que ama, por mais que eu sei que sintam isso, mas essa coisa de ensinaram para os homens serem, né, desde pequeno, o homem não pode, né, tiraram essa questão do homem ser sensível por é, eu não vou citar algumas palavras aqui, senão também as redes sociais acabam travando o vídeo, mas o humano tem um lado emocional, o humano é sensível, é muito nocivo para as pessoas, em especial para os homens, e acaba afetando nós, mulheres e as crianças, não demonstrar amor, não terem, enrijecer seus corpos, enrijecer o seu coração, né? Os homens sentem. E aí, como é que você se imagine o quanto é nocivo uma parte sua que é viva e você tem que reprimir essa parte porque senão vão ficar te julgando. Então eu espero que os homens se liberem disso para serem quem vocês são, que é essa grandeza, porque para receber amor vocês precisam também sejam flexíveis, tenham corpos flexíveis, sejam delicados, isso faz parte de vocês. Não fiquem reprimindo uma parte que é de vocês, senão isso fica como uma panela de pressão, né? Por isso que muitos às vezes acabam explodindo, porque tem que reprimir tanto, reprimir o corpo, reprimir o seu sentimento, a sua delicadeza, né? Isso não é só de mulheres, isso é do ser humano. O ser humano é assim, né? Para que a gente tenha um mundo melhor, nós precisamos ser essa potência de tudo que nós somos. E aí, eu falei nesse vídeo sobre essa questão, né, sobre essa, às vezes, dificuldade que tem a ver com o lado emocional, com o nosso lado, reprimir esse nosso lado. Mas aí também falo da questão de que a gente só foi ensinado a dizer que ama, a demonstrar essa questão para casal romântico afetivo. E aí é incrível a gente analisar que quando a gente vai ver muito dos casais romântico-afetivos, muitas vezes eu não vejo nada de amor. Eu vejo controle, apego, né? Uma baita falta de respeito das pessoas se acharem donas uma das outras, né? E aí fica aquela questão assim, um não pode viver, não pode ter amizade, né? Em especial com uma pessoa do gênero oposto, né? Porque gera o outro que tem insegurança, porque foi ensinado, a gente não foi ensinado ainda, a gente está aprendendo a amar. E amar, em primeiro lugar, é respeitar o outro. Amar também envolve confiar. Amar envolve se amar e confiar em você, para que você possa possibilitar que o outro também viva além de você, né? É muito o amor é expansivo, né? E aí você vê essa questão de posse, né? Então é meu, sei lá, namorado, marido, namorada, amiga, virou uma propriedade, né? E aí fica essa questão de é meu, não pode mais falar com ninguém, não pode mais conversar com ninguém, não pode isso, não pode aquilo, né? Tanto mulheres fazem isso com alguns homens, quanto homens também fazem com mulheres. E isso, gente, não tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor. Isso são questões que precisam ser trabalhadas internamente, né? Por questões tanto sociais quanto questões do seu próprio interior, da falta de autoconfiança, de questões que você viveu lá na infância, do que te ensinaram que é amor e que não tem nada a ver com amor. Então, olha quantas coisas a gente precisa trabalhar internamente para que a sociedade muda. E como eu já falei em outros vídeos, depende da gente olhar para dentro de cada um de nós. O que a gente tem de tudo isso quando a gente está com alguém? A gente se sente inseguro com a pessoa, conversar com outra pessoa? A gente fica inibindo a pessoa de fazer coisas que ela gosta? A gente quer que a pessoa só faça o que a gente gosta? A gente quer que a pessoa só viva em função da gente, né? Então, isso não tem nada a ver com amor. É muito importante a gente refletir sobre isso, né? Enquanto a gente não consegue se amar, se encontrar,
olhar para isso, e é muito importante a gente falar sobre essas coisas que não são bonitas em nós, né? Porque justamente eu tô falando isso, eu não venho longe disso. Tive relacionamentos que eu era muito insegura e que eu ficava enciumada porque eu não me sentia nada, né? Não conseguia perceber o meu próprio valor. E aí eu achava que o outro, todo mundo ia ser melhor que eu, né? E aí muitas coisas eu fui trabalhar também na minha história, fui olhar para a vida social, por isso que eu falo de coisas sociais, porque tem muito a ver também do que foi ensinado de uma certa cultura social pra gente, né? E a gente tem que ir nesse processo de autoconhecimento, olhando para dentro da gente, né? Eu fui percebendo muito desses espelhos conforme eu fui trabalhando dentro da filosofia, religião kardecista, e do que eu fui observando no mundo, do que eu fui estudando nas outras questões, do que eu fui observando nos meus relacionamentos, do que eu vi na minha história, né? E do que a minha alma acredita, né? Do que está lá dentro da minha verdade, que ressoava dentro de mim. E aí eu precisei adentrar para encontrando essa minha verdade e realmente percebendo que é amor de verdade, né? E aí é um exercício, né? Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, mas é um exercício que a gente tem que se permitir viver. Se a gente não tem, eu lembro que a minha psicóloga falava assim, Silvia, você tem que experienciar, né? Relacionamentos, para que você possa ir aprendendo sobre isso. Eu também nunca quis aprender só na teoria, eu também quero exercitar na prática, porque se eu não for na prática, fica só uma teoria vazia, né? E quantas pessoas eu vejo hoje em dia que tem medo. Eu sei que algumas pessoas estão buscando se conhecer, né? Buscar esse amor interior para se relacionar. Mas quantas pessoas também estão se inibindo de viver relações em função também do medo, né? Desse medo de perder a liberdade, desse medo de fazer com que o outro perca a liberdade, com medo de rejeição, com medo de sofrer. Mas a gente precisa exercitar, a gente precisa se permitir viver essas coisas, e em especial dialogar, falar sobre o que está sentindo, ser vulnerável e conversar, mostrar as suas fragilidades, porque só assim a gente vai construir realmente boas relações, relações saudáveis e um mundo de amor. Eu espero conseguir também construir coisas assim muito legais, de amor verdadeiro. Um ótimo dia para todos. Fez sentido para você? Compartilha com outras pessoas, até pessoas que você percebe que também precisam ter essa consciência, porque juntos a gente consegue construir um mundo melhor. Eu não estou aqui só falando da Silvia, expondo a Silvia, eu também estou a trabalho de uma grande egrégora de seres que me ajudaram e ajudam todas nós a evoluir e a sermos melhores, a termos um mundo, a construir um mundo melhor para todos nós. Sou só um instrumento. Estou aqui também aprendendo na escola da vida. Um grande beijo para você. E hoje eu quero trazer mais essa reflexão para a gente, né? Algum tempo eu tenho observado já, mas fica nítido assim cada vez mais o quanto nós há muito tempo temos dificuldade de entender, de se permitir sentir o amor, de se permitir receber amor, de verbalizar o quanto a gente ama as outras pessoas. Eu percebo assim o quanto de pessoas têm dificuldade de verbalizar que ama, às vezes, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, né? A gente ama, mas o quanto a gente tem dificuldade de expressar, às vezes, esse sentimento, tem vergonha de dizer que ama. Nós fomos ensinados a dizer que ama, em especial as mulheres, acho que até os homens, um par romântico afetivo, né? Como se amor só existisse num par romântico afetivo. O amor existe, o amor é universal, abrangente, expansivo, né? E aí, para que a gente possa sentir amor,
E para que a gente possa expandir o amor nesse universo, porque a gente vê tanto o contrário, né? É preciso que a gente, porque que a raiva, essas coisas, elas tomam a gente e vão expandindo por aí. A gente vai, às vezes, se contaminando com isso. Nós precisamos contaminar, né? Olha que boa contaminação. O mundo de amor, de carinho, de gentileza, de beleza, né? É isso que a gente precisa. E aí só quando a gente começa a desbloquear isso dentro da gente, desde verbalizar, de se permitir sentir por si, pelo outro, verbalizar, dizer o quanto ama, demonstrar isso, é que realmente a gente vai conseguindo fazer esse movimento expansivo e não deixar que o movimento das sombras contamine, mas que a gente contamine o mundo com toda essa luz que é do amor. Faz sentido para você?